Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada de O Inexplicável. Feliz Halloween! Sim, o meu dia favorito do ano finalmente chegou e com ele começa uma nova fase para o inexplicável que é simplesmente empolgante. Preparem-se porque esta temporada vai ser realmente especial. E não estou falando só dos podcasts, também vai ter o retorno dos vídeos no YouTube, uma mudança radical no conteúdo das redes sociais e um projeto completamente novo do qual tenho certeza que vocês vão se apaixonar e que vai ver a luz em pouquíssimo tempo. Nos próximos dias, vou publicar um vídeo no YouTube onde vou revelar todos os detalhes e levar vocês para os bastidores dessa novidade. Mas hoje quero deixar espaço para o Halloween e para um tema que, assim que ouvi falar, capturou imediatamente a minha atenção. Se vocês me acompanham há um tempo, sabem que as origens do Halloween são mais antigas e obscuras do que parecem. Na verdade, ele nasce do Samhain, o antigo Ano Novo Celta, uma noite em que a fronteira entre vivos e mortos se tornava tênue e os espíritos vagavam entre nós. O que hoje é uma brincadeira de doces ou travessuras, antigamente era um conjunto de costumes e crenças inquietantes, obscuras e às vezes sanguinárias. Hoje vou apresentar 7 delas para vocês e chamá-las de arrepiantes é pouco. Vocês estão prontos? Aqui estão então 7 rituais inquietantes com os quais se comemorava o Halloween. Nos tempos antigos, como eu dizia, o Samhain, festividade celta que originou o Halloween, marcava o fim da colheita e o começo do período mais frio e escuro. Era o momento em que os celtas acreditavam que a vida e a morte se entrelaçavam e que os espíritos dos falecidos voltavam a caminhar entre os vivos. Os druidas, sacerdotes e guardiões do saber, tinham papel central. Acendiam o fogo sagrado, guiavam rituais de purificação e protegiam a comunidade de presenças sombrias. Casas e vilarejos eram cercados por símbolos e barreiras contra espíritos malignos e deixavam oferendas de comida e vinho para acalmar almas errantes. O Halloween não surgiu como uma festa alegre, mas como um momento de contato com o além, um tempo em que medo, superstição e respeito pelo desconhecido guiavam cada gesto. Mas como essa noite era celebrada quando o medo real e a superstição dominavam o pensamento das pessoas? Bem, vamos ver isso juntos. Prever o futuro. Vamos começar com alguns dos rituais mais leves, se é que podemos dizer assim. Hoje, quando pensamos no Halloween, nos vem à mente abóboras iluminadas, doces e fantasias assustadoras. Na origem da festa, durante o Samhain, a noite era muito diferente. Carregada de um mistério inquietante, povoada por rituais destinados a revelar o futuro ou a invocar os espíritos. Rituais que hoje nos pareceriam curiosos, se não até mesmo inquietantes. Um desses era reservado às garotas que buscavam seu futuro amor. Durante a noite no Samhain, elas se escondiam perto das casas vizinhas, enchendo a boca de água e segurando sal nas mãos. Elas ouviam em silêncio as conversas dos presentes. O primeiro nome de homem solteiro que ouviam seria o do futuro marido delas, ou pelo menos era nisso que acreditavam. Aparentemente não foi verdade. Mas se imaginarmos essa cena acontecendo no meio da noite, mergulhados em uma atmosfera de tensão e medo, cercados de superstição e expectativa, o ritual ganha um aspecto surpreendente, quase surreal. Já os jovens tinham rituais ainda mais estranhos e sugestivos para prever o futuro. Em um desses rituais, eles abriam as portas do celeiro e simulavam o gesto de jogar o milho contra o vento por 3 vezes. Após a terceira repetição, dizia-se que um espírito atravessava o celeiro, assumindo uma forma capaz de sugerir a posição social ou profissional que o garoto ocuparia na vida adulta. Mas era preciso seguir um aviso para evitar surpresas. Se as portas do celeiro não fossem reabertas imediatamente, o espírito ficava preso,
pronto para atormentar quem o havia evocado. Esses são só dois dos muitos rituais de adivinhação que antes animavam a noite de Samhain. Alguns leves e divertidos, outros misteriosos e tensos. Todos, porém, tinham algo em comum: o fascínio pelo desconhecido, o desejo de vislumbrar entre as sombras o que o destino reservava. Naquela noite antiga, o Halloween não era apenas uma festa, era uma porta aberta para mundos invisíveis, uma oportunidade de olhar além da própria realidade e além dos limites do tempo. Para os celtas, não era preciso ser médium ou cartomante para saber seu destino. O assassinato ritual dos reis, o coração gelado dos pântanos irlandeses. O tempo parece ter parado há anos. Arqueólogos e estudiosos revelam, de sua lama, corpos preservados, múmias que desafiam os séculos. A pele esticada, traços nítidos e cabelos finos e macios parecem de alguém que adormeceu há pouco. Não são apenas restos, mas vestígios de um antigo ritual ligado à festa de Samhain. Muitos desses corpos não chegaram ali por acaso. Suas roupas elegantes, cabelos bem cuidados e joias preciosas sugerem que pertenciam à classe dominante, talvez reis ou figuras de grande poder. Nas lendas celtas, de fato, conta-se que durante o Samhain, quando o véu entre os mundos se tornava mais fino e os espíritos caminhavam entre os vivos, às vezes realizava-se um sacrifício extremo: o assassinato ritual do soberano. Segundo a tradição, a prosperidade do ano dependia do rei. Ele não era apenas um homem, era o símbolo vivo da fertilidade da terra, da força do sol, da continuidade da vida. Se o ano fora cruel, se as chuvas destruíam colheitas ou a fome chegava às aldeias, a culpa era dele. O rei fracassado então devia morrer. O sacrifício era solene, terrível e carregado de simbolismo. O sangue do soberano era derramado na terra para restaurar sua força. Seu corpo era lançado no pântano, um lugar de fronteira suspenso entre a vida e a morte, para que descansasse entre os dois reinos, tornando-se uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O rei simbolizava o sol que se apaga, permitindo o renascimento de um novo ciclo. Samhain marcava o fim do verão, o pôr do sol do ano, e através desse sacrifício, a comunidade esperava garantir à terra um novo começo, mais frutífero e seguro. A vítima, nobre e preciosa, era uma moeda de troca mais importante, a moeda maior, a recompensa. Assustador sim, mas lógico. Segundo a visão deles, se o soberano não era capaz de cuidar de seus súditos em vida, talvez fizesse um trabalho melhor, depois de morto. Os sequestros das fadas sombrias. Na noite de Samhain, lendas celtas dizem que fadas sombrias do Side surgem. O povo das fadas, formado por gnomos, fadas, duendes e outras criaturas, deixava suas moradas subterrâneas para vagar entre os humanos. Mas atenção, não se tratava das delicadas criaturas aladas dos contos de fadas modernos, eram entidades antigas, impiedosas, profundamente ligadas ao reino dos mortos. Disse que naquela noite, guiadas pelo rei dos mortos, cavalgavam entre as nuvens tempestuosas, acompanhadas por um exército de cães infernais em busca de almas. Originalmente, recolhiam apenas os espíritos dos falecidos, mas naquela noite especial, seus critérios se tornavam mais confusos, ou talvez mais cruéis. Às vezes, entre os condenados iam também vivos. Qualquer um que estivesse fora de casa após o pôr do sol corria o risco de ser raptado pelas fadas e arrastado para o reino subterrâneo delas, um lugar sem tempo de onde quase ninguém retornava. Os celtas evitavam cuidadosamente os montes das fadas, vistos como portas para o mundo encantado. Bastava chegar perto demais para ser capturado e levado a um inferno de luz e música eterna, onde a alma ficava presa para sempre. Porém, nem todos podiam se manter seguros em casa. Assim nasceram duas antigas tradições: deixar oferendas, leite, mel, pequenas porções de comida para acalmar a ira dos seres
e se fantasiar. Pessoas se fantasiavam de espíritos, monstros ou fadas para enganar criaturas sombrias e fazê-las crer que não havia mais ninguém para sequestrar. Um gesto simples, fruto do medo e da superstição, que sobreviveu por séculos. Assim, por trás das fantasias coloridas e do sorriso das crianças que hoje batem as portas na noite de Halloween, esconde-se uma origem inquietante. A tentativa desesperada de não serem confundidos com humanos e levados pelas fadas sombrias de Samhain. Embriaguez catártica. Durante o antigo festival de Samhain, uma das práticas mais comuns e, sob certos aspectos, bastante inquietantes, envolvia o consumo de álcool. Mas atenção, não estou falando de simples brindes festivos. Os povos celtas bebiam até perder completamente o contato com a realidade, até alcançar um estado de transe profundo. E por trás desse ritual havia uma razão muito específica. Samhain iniciava o inverno e encerrava a colheita. Com as últimas reservas de grãos e frutas, eram produzidas enormes quantidades de cerveja e hidromel, que não podiam ser conservadas por muito tempo. Assim, as aldeias se reuniam em volta das fogueiras e faziam verdadeiros banquetes rituais. Comia-se, dançava-se e, principalmente, bebia-se sem moderação. Mas além desse motivo prático, havia outro mais profundo e espiritual. A embriaguez não era vista como pecado ou fraqueza. Era uma porta para o outro mundo. Os celtas acreditavam que o álcool, ao libertar a mente dos limites da racionalidade, permitia se aproximar dos espíritos, perceber as mensagens do além e, em alguns casos, até mesmo dialogar com os mortos. Não surpreende que muitas profecias e visões surgissem nesses momentos de grande alteração mental. Cada antigo conto irlandês sobre embriaguez se passa durante o Samhain. Existe até um conto popular chamado A Embriaguez dos Ulstermen, em que toda a história gira em torno do excesso de bebida durante a festividade. Quase um ritual coletivo, uma catarse espiritual. E assim, naquela noite suspensa entre a vida e a morte, entre o mundo dos vivos e o dos espíritos, a embriaguez se tornava um meio de dissolver as fronteiras do real. Beber até cair em transe significava, de certo modo, tornar-se como os próprios espíritos, livres, incorpóreos e talvez infinitamente mais próximos do além. Lascofanera. Como já enfatizei, a ideia central da celebração do Samhain era a crença que, naquele momento específico do ano, a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava incrivelmente fina, quase transparente. Naquela escuridão cheia de presságios, o fogo ganhava significado: proteção, purificação e barreira contra espíritos malignos. As comunidades acendiam grandes fogueiras para afastar as entidades sombrias, mas alguns indivíduos não se limitavam a isso. Em certas regiões das Ilhas Britânicas, os jovens participavam de provas tão antigas quanto impiedosas. Na Escócia, por exemplo, os rapazes iam de casa em casa pedir turfa para queimar as bruxas, acumulando material suficiente para acender uma enorme fogueira coletiva. Depois, deitavam-se ao lado das chamas, deixando que a fumaça os envolvesse, convencidos de que aquele cheiro acre os protegeria dos demônios. No país de Gales, o ritual tinha uma forma ainda mais sombria e assustadora. Ao anoitecer, todos corriam em volta da fogueira, pulando entre faíscas e fumaça. Quem ficasse para trás enfrentava algo assustador. Ou seja, atrair para si a fúria da chamada alma negra. Ou seja, a porca preta, uma criatura demoníaca, metade besta e metade espírito, segundo a lenda, emergia das sombras para perseguir justamente o último corredor, arrastando-o para a escuridão eterna. A porca preta simbolizava pecado, morte e punição divina para quem desafiava a escuridão. Mas por trás dessa crença popular também se esconde um significado mais profundo. Alguns estudiosos afirmam que a porca preta nada mais era do que a personificação do medo do escuro. O terror do desconhecido mais intenso e real durante o Samhain. Alguns dizem que essa história é só uma versão amenizada de um ritual mais macabro. Relatos antigos de origem celta dizem que séculos atrás,
o grupo ao redor das fogueiras não se limitava a brincar. O participante que ficasse por último era realmente capturado, carregado simbolicamente com todos os males do ano, para então ser lançado sem piedade nas chamas purificadoras das fogueiras, como um sacrifício humano. São relatos que nunca se pôde confirmar ou desmentir totalmente. Se a Black Soul era uma besta infernal ou a metáfora de um sacrifício esquecido, uma coisa permanece clara: o coração da noite de Samhain. Quando você estava correndo ao redor do fogo, era definitivamente melhor não ser o mais lento. Vestir as roupas da morte. Este é o único ritual, se é que podemos chamar assim, que foi em grande parte preservado ao longo dos séculos e ainda é amplamente realizado nos dias de hoje, durante a festa de Halloween. A única mudança envolve os motivos pelos quais era feito antigamente. Imagine uma noite fria e nebulosa no interior da antiga Irlanda, que é a noite de Samhain. Os espíritos caminham livremente pela terra, atravessando vilarejos e florestas, e os homens precisam encontrar uma maneira de sobreviver à sua passagem. O que você faria para se proteger do perigo? Evitaria colocar o pé para fora de casa. Essa estratégia pode funcionar, mas não garante proteção total contra os espíritos. A solução encontrada pela maioria das pessoas era outra, ou seja, vestir as roupas da morte. Pessoas que se disfarçavam de espíritos, de almas perdidas, de demônios. Eles não faziam isso por diversão como nós, mas para se misturarem entre os mortos. Eles vestiam peles de animais abatidos, caveiras e máscaras de palha monstruosas, esperando que os espíritos errantes os confundissem com um deles e os deixassem em paz. As celebrações de Samhain coincidiam com os grandes abates de outono. Os camponeses matavam o gado para acumular provisões para o inverno, e o grito dos porcos morrendo marcava o início das festividades. Das carcaças surgiam roupas primitivas e assustadoras, feitas de ossos, chifres e peles encharcadas de sangue. Imagine só por um instante o quão grotesca podia ser a cena resultante, brutal, mas eficaz. Um jeito infalível de fugir dos espíritos inquietos que diziam vagar na escuridão. Com o tempo, o costume perdeu o significado mágico, mas seu espírito sobreviveu. As máscaras, as pinturas no rosto, as fantasias que usamos hoje no Halloween são tudo o que resta daquele antigo e assustador ritual. Lembrança distante de quando nos vestíamos de mortos para não virar um de verdade. O sacrifício das crianças. Não poderia concluir esse panorama de crenças e rituais sem citar o mais assustador de todos. Aquele que se ergue como símbolo por excelência da densa escuridão que envolve essa celebração, o sacrifício de jovens vítimas para conquistar o favor dos deuses. Vamos falar claramente. Sobre a veracidade dessas práticas, existem muitas dúvidas. Há quem as considere reais e quem prefira acreditar que se trata apenas de lendas. Exagero criado para lançar sombra sobre um povo já misterioso, os celtas. Dizem que antigamente, durante o Samhain, os deuses exigiam um preço alto. O povo tinha que oferecer 2/3 de tudo o que possuía, as colheitas, o gado e, em casos extremos, até mesmo os filhos. Em um antigo conto monástico, fala-se de um lugar chamado Menschlecht, onde havia um ídolo de pedra dedicado a uma divindade sombria, Crom Crouch, o senhor curvado da montanha. Diante daquele altar dizem que aconteciam sacrifícios humanos durante a noite de Samhain. O monge autor relata cenas terríveis. Pais que matavam seus primogênitos entre gritos e lamentos para depois derramar seu sangue ao redor do ídolo. Mas quanto de tudo isso é crível? Historiadores modernos suspeitam que muitas dessas histórias foram criadas como propaganda romana e cristã para demonizar as crenças celtas. Os romanos costumavam retratar os druidas como selvagens sanguinários, dispostos a sacrificar pessoas para agradar deuses cruéis. No entanto, as evidências arqueológicas concretas de verdadeiros sacrifícios de crianças durante o Samhain são, antes de tudo, escassas, mas eu diria quase inexistentes, talvez mais lenda do que fatos reais.
Essas lendas eram símbolos, uma forma de representar o sacrifício extremo, a renúncia mais dolorosa, como uma forma de proteção contra a morte e as forças obscuras do inverno. Afinal, se durante o Samhain o véu entre vivos e mortos realmente ficava mais fino, não surpreende que, no imaginário da época, oferecer uma vida pudesse parecer a única maneira de salvar muitas outras. Uma hipótese terrível, mas também uma janela para um passado em que medo do desconhecido e desejo de sobrevivência se uniam em uma fé inquietante. Houve uma época em que o Halloween não envolvia doces, fantasias ou lanternas, mas sim medo real. Rituais, antigos sacrifícios, invocações e crenças que tentavam dar um sentido à escuridão, ao frio, à morte. O homem, tentando acalmar forças invisíveis, criava cerimônias que hoje pareceriam assustadoras, mas todas vinham do mesmo instinto, o medo do desconhecido. Com o passar dos séculos, esses rituais se transformaram, as tochas e as fogueiras sagradas se tornaram velas nas abóboras. Máscaras para assustar espíritos viraram fantasias, e as oferendas aos deuses e mortos se tornaram doces. Doces de celebrações sombrias, cheias de superstição e mistério. Chegamos a uma festa colorida, feita de risadas, entre fantasias, ironia, mas por trás das luzes alaranjadas e dos sorrisos pintados, o Halloween ainda guarda algo antigo, uma sombra que nos acompanha há milênios, porque no fundo o Halloween mudou, mas sua essência continua sendo aquela sutil. Fascínio pelo que nos assusta, pelo mundo dos mortos que uma vez ao ano parece tocar o nosso. E agora a palavra está com vocês, o que acham? Vocês já tinham ouvido falar desses costumes e rituais? Qual deles lhes pareceu o mais inquietante? Deixe-me saber nos comentários. O podcast Inexplicável é um original escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matteo Alessandro. Se você gostou deste episódio da terceira temporada, deixe um like, inscreva-se no canal no YouTube ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo Inexplicável.